Quantos jornalistas já foram mortos, presos, torturados e mortos durante o seu trabalho? E ele estava ali apenas para acompanhar a guerra. O fotógrafo de guerra, né? O sociólogo, ele tem o mesmo papel, semelhante, né? Ele está ali e vivenciando, né? Vivenciando o mesmo momento, vivenciando a mesma dinâmica. Ele nasce naquele contexto social, político, econômico. Ele aprende as ferramentas conceituais para ter esse estranhamento, para se distanciar daquilo que ele está vivendo. Oh, gente, é muito doido. É muito doido isso, né? Se distanciar para poder racionalmente, porque a ciência ela é racional por essência, né? Racionalmente se distanciar emocionalmente daqueles fatos e fazer um diagnóstico daqueles problemas, fazer uma análise crítica daqueles problemas e ainda, a partir dessa análise, apontar soluções. É difícil, gente. É difícil e é fundamental, não é? É fundamental. Eu tenho sempre como norte esse ano, a partir do ano passado e esse ano, porque nós temos que nos pautar, vamos entrando aqui, né, no nosso material de aula. Nós temos que nos pautar pelas regras. Isso é uma coisa que a gente aprende como básica em sociologia. Tudo tem regra, isso é mantra. Tudo tem regra. Tudo tem regra. O universo tem regra, não é? Eu vou dar até um exemplo esdrúxulo aqui, mas que é natural, que são as regras menstruais. Por que regra? Porque acontece. E se não acontecer, é que alguma coisa ocorreu. Se a regra for rompida, ocorreu alguma coisa, algum fato. Quando a regra menstrual não ocorre, o que aconteceu? A gravidez. Percebe? É um exemplo que eu falo esdrúxulo, porque é um exemplo muito simples e óbvio, mas que às vezes a gente não faz essa associação. Cada vez mais também eu tenho em mente o quebra-cabeça. Eu sempre gostei de quebra-cabeça. E olha, desde o ano passado eu tenho usado, né, esse exemplo para a gente trabalhar a ideologia, o processo de ideologização, a construção de visão de mundo, não é? Como é que a gente constrói nossa visão de mundo? Hã? A partir de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente aprende, primeiro com nossos pais, depois com nossos professores, com o nosso mundo ao redor, né? E agora com a internet que nos aproxima do universo, também a gente aprende, né? E eu aprendo muito com filme, filme, adoro ficção. Volta e meia eu termino minha aula, né, trazendo para vocês a abertura do Jornada nas Estrelas, não é? Eu sou tracker. Eu sempre esqueço, olha, gente, 50 anos e eu ainda, mais de 50 anos, né? Eu tinha 11 anos. 60 anos. 50 anos. Mas até hoje eu não gravo a saudação vulcana do Spock, o meu primeiro ídolo, depois o Capitão Kirk, não é? Mas é por quê? Porque me inspirou
junto com a minha mãe, né? Esses filmes me inspiraram para o caminho do conhecimento, né? Enfim, então, nós nos pautamos por regras. E se nós não tivermos essas regras, quando essas regras se rompem, não é? E a sociedade, como Emile Durkheim, né, já colocava, o que é a harmonia da sociedade? É quando há equilíbrio de forças, quando as pessoas conseguem, naturalmente, quando as pessoas conseguem viver e conviver umas com as outras, cada uma exercendo os seus papéis sociais em equilíbrio, né? Quando essas regras se rompem, é o que ele chama de anomia social, a ausência de regras, ou regras, eu venho questionando isso. Eu diria outras regras que são destrutivas, regras que são desagregadoras, né? A regra da violência, a violência como regra, não é? Não é desagregadora, não é agressiva, né? Guarde isso. Nunca se falou tanto em Constituição. Acho que desde 85, 89, né, 88, aliás, entre 83 e 88, que é o processo de abertura do país, do final do regime militar e a instituição de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Passaram-se 20 anos e a Constituição não foi muito bem trabalhada, e é culpa também dos professores, inclusive euzinha. É verdade. Toda religião tem o seu livro sagrado, tá? Tirando aquelas religiões de tradição oral, né? Mas toda religião tem seu livro sagrado. E a sociedade também, toda sociedade tem seu livro sagrado. No nosso caso, no caso de todas as sociedades, qual é? É a Constituição, é a Carta Magna, que normatiza o nosso comportamento na sociedade. Assim como a Bíblia, como o Bhagavad Gita, como o Alcorão, como o Torá e tantos outros livros, que são tantos que eu até hoje também não guardo, também não preciso guardar, é só você ver, né? É só você ler, procurar saber, normatiza a nossa vida espiritual, né? Nos orienta, nos encaminha. A Constituição é fundamental. Quem tem religião deveria usar assim, ó, né? Os evangélicos, principalmente, que andam com a Bíblia, tem que andar com a Bíblia de um lado e a Constituição do outro. Porque a Constituição normatiza a sua fala, a sua ação, né? Então, é preciso colocar, como Max Weber vai dizer, que toda ação deve ter um sentido, toda ação tem um sentido, esse sentido tem que estar normatizado dentro da Constituição. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista às tropas, os 3 presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 10 para as 4, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social
do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Os 3 presidentes fizeram o juramento à Constituição. Primeiro, o deputado também fez o juramento constitucional. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador Afonso Arinos falou em nome dos constituintes. Fez um histórico das constituintes brasileiras e defendeu a classe política. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. O último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães. Ele agradeceu a presença de todos, políticos, governadores, delegações estrangeiras e outras autoridades, e falou sobre a nova Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O presidente da Constituinte ficou emocionado ao agradecer a colaboração de todos, especialmente da mulher na Constituinte. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições.